Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas. Este é o quinto webinar do Fórum de Reportagens sobre a crise global de saúde. Lembrando que o vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e também pelo grupo do Facebook. O webinar todo vai ser gravado e incluído no nosso canal do YouTube quando terminar. A gente também vai fazer um resumo por escrito com os principais pontos da conversa. Os dois links, tanto do vídeo quanto do resumo, a gente divulga lá no grupo depois. A ideia é que essa conversa dure por volta de 45 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da quantidade de perguntas. Hoje a nossa convidada é a Taina Lon, diretora executiva e cofundadora da agência de fact-checking Aos Fatos. Thay, primeiro de tudo, obrigado pelo seu tempo, legal que você tenha topado ter essa conversa aqui com a gente. Imagina, é ótimo, uma honra. Bom, para quem está assistindo, as perguntas podem ser enviadas lá nos comentários da transmissão do grupo no Facebook. Thay, acho que começar pelo começo então, né? Acho que você pode começar explicando o que a Os Fatos faz, qual que é o trabalho de vocês, para depois a gente falar um pouco mais sobre alguns casos específicos, né? Ótimo. Bom, conforme o Alexandre já apresentou, eu sou a Thay, eu sou diretora executiva do Aos Fatos e cofundadora. O Aos Fatos fez 5 anos na última terça-feira de fundação. Então, estamos em ritmo de festa virtual, mas ainda assim festa. Sim. E celebrando a colheita, digamos assim. É um período difícil para comemorações de qualquer tipo, porque, enfim, é um pouco óbvio, a essa altura falar qualquer coisa, e é por isso que estamos aqui, inclusive. Eu preparei um PowerPoint assim, mais simples para guiar a minha fala nessa conversa. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, e aí, enfim, e vou fazendo uma espécie de panorama sobre o que o Aos Fatos faz hoje, o que já fez e o que faz hoje, e, sobretudo, quais são as principais destaques da nossa cobertura da pandemia e o que a gente planeja para o futuro, né? Quando o futuro vier, porque parece que a gente está num constante compasso de espera, como se nada mais importasse. E, de fato, nada mais importa do que esse momento que a gente está vivendo loucamente. Espera aí, eu compartilhei o negócio errado. Apresentar. Então, Os Fatos é uma plataforma de checagem, mas não só uma plataforma de checagem. As pessoas conhecem muito a gente pelo nosso trabalho de verificação de conteúdo nas redes sociais e de checagem do discurso de políticos. Na verdade, o Aos Fatos ele começou em 2015 com o objetivo de checar as declarações dos políticos, porque naquela época o fact-checking, desde 2010, pelo menos no Brasil, é feito com alguma consistência, o escrutínio da declaração dos políticos, mas geralmente muito ligado à corrida eleitoral. Então, por exemplo, você tem 5 políticos na disputa para o cargo de presidente da República. Muito do que se via era projetos de checagem focados na análise de promessas e afirmações desses políticos durante o período eleitoral, mas que se focavam só naquele período. E a gente sabe que, enfim, político não fala bobagem apenas durante as eleições. 2015, eu sei que parece 50 anos atrás, mas faz 5 anos apenas. E naquela época a gente vivia um clima de crise política muito grande posterior à eleição da então presidente Dilma Rousseff. Desculpa, tem um mosquito aqui. Em dado momento, a crise de interlocução com o Congresso se agravou de tal forma que, de maneira inédita, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que hoje está preso, convocou cadeia de rádio e TV para fazer um balanço das deliberações do Congresso durante o primeiro semestre de 2015. Naquela época, isso era um absurdo. Nenhum presidente de poder que não fosse o próprio presidente da República tinha o costume de fazer esse tipo de declaração pública.
e enumerar realizações. E era uma atitude de claro confronto aos outros poderes estabelecidos na verdade, de afirmar uma agenda que a gente sabe depois de tudo que aconteceu. Naquele momento, a gente se viu aos fatos que ainda estava num processo de maturação, de desenvolvimento do produto que a gente ia vender, de desenvolvimento das técnicas que a gente ia estabelecer para verificação de conteúdo, de método. Lançou sua primeira matéria com a verificação em tempo real daquilo que o presidente da Câmara dizia a respeito das realizações do legislativo naquela época. Isso foi um grande validador de público para a gente. Então, antes mesmo de a gente ter uma validação financeira, de a gente ter uma estrutura física e muito azeitada de jornalistas profissionais, o Aos Fatos nasceu da ideia de uma jornalista, no caso eu, um desenvolvedor, que é o Rômulo, que é diretor de tecnologia do Aos Fatos, e a necessidade de escrutinar o discurso dos políticos. Hoje, o Aos Fatos faz parte de um movimento, de uma gama de várias, centenas de organizações que são atreladas à International Fact-Checking Network, que é uma rede de checadores estabelecidas no Instituto Poynter, nos Estados Unidos, que é a referência em melhores práticas de checagem no mundo. Então, a gente passa anualmente por um controle de qualidade em que são averiguados no nosso site, na nossa produção editorial, credibilidade de fontes, transparência de fontes, transparência de financiamento, transparência de posicionamento político, no caso, a gente assegurar que a gente trata de modo equânime todos os lados do debate político e, enfim, uma série de padrões que asseguram a qualidade do nosso trabalho. Uhum. Hoje, o Aos Fatos, que surgiu de 2 pessoas, conta uma equipe de praticamente 15 pessoas. Somos 8 jornalistas, alguns dedicados à produção editorial tradicional, de reportagens, de debunkings, de checagens, outros dedicados à investigação de redes de desinformação multiplataforma. Nós temos 2 desenvolvedores, um deles mais focado no desenvolvimento e no aperfeiçoamento do back-end do nosso publicador e das integrações com projetos de inteligência artificial que a gente tem, que resultam, por exemplo, em alguns projetos menores, como a Fátima para o WhatsApp, que eu vou falar daqui a pouco. Uhum. Temos uma designer, uma linguista, e uma linguista é um negócio bastante pitoresco, porque, afinal de contas, o que uma linguista está fazendo? Mas ela é responsável pelo treinamento e desenvolvimento de metodologias de predição através de, novamente, inteligência artificial para a detecção de tendências de desinformação nas redes. E temos jornalistas de dados que usam os dados que os nossos devs e a nossa linguista conseguem extrair com padrões de linguagem, padrões de potencial uso de desinformação para entender as narrativas e produzir, lógico, reportagens a partir disso. Então, Os Fatos hoje se constitui disso. Isso a gente já conseguiu desenvolver vários projetos, como a Fátima Bot no Twitter. Não sei se vocês conhecem, ela está meio sumida, porque ela deve passar por uma repaginação pelos próximos meses. Mas o projeto foi vencedor do prêmio Cláudio Weber Abramo no ano passado de jornalismo de dados na área de inovação. Foi nosso primeiro bot público. A gente desenvolveu a partir de uma base de dados de URLs com conteúdos desinformativos. Ela varre o Twitter em busca de pessoas, de usuários que compartilharam aquelas URLs com conteúdo falso ou enganoso. E manda um alerta para essas pessoas de que aquele conteúdo é potencialmente falso ou enganoso e manda o link da checagem de fatos do Aos Fatos. A Fátima no WhatsApp a gente lançou recentemente, no final de maio, focada na cobertura do coronavírus. Ela já cresceu,
ela já tem, hoje abarca a totalidade do nosso conteúdo produzido em 2020, o que significa que ela também abrange conteúdos não relacionados à pandemia, como, por exemplo, a crise política instalada no governo por conta dos inquéritos de fake news e dos atos antidemocráticos, uma cobertura mais investigativa nossa sobre como que funcionam as campanhas de desinformação, enfim. A gente tem um projeto Tweets de Bolso que está com problemas técnicos neste exato momento, embora eu esteja falando dele aqui, que documenta todos os tweets publicados na conta oficial do presidente Jair Bolsonaro, e mesmo antes de ele assumir o mandato, ou seja, um histórico de tweets desde o início da década de 2010, quando ele entrou nas redes. Nós temos o contador de declarações do presidente Bolsonaro, que é talvez o nosso projeto mais famoso no momento editorial, que são as verificações, as checagens de todas as declarações passíveis de checagem, obviamente, do presidente da República. E nós temos o Radar aos Fatos, que é um projeto que, na verdade, iria ser lançado agora em julho, mas nós tivemos que antecipar uma parte desse projeto para a gente cobrir a pandemia, que é justamente essa equipe que desenvolve metodologias de predição de comportamentos desinformativos entre as plataformas, e que a gente consegue analisar de modo mais vasto e de modo mais abrangente quais são as principais narrativas desinformativas que a gente vê nas redes sociais. Particularmente agora, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube. E um pouco de Google Trends também, porque dá uma certa temperatura e um certo contexto no que a gente está cobrindo. Então, o Radar, que é o nosso grande lançamento desse ano, deve ser lançado daqui a poucas semanas, ele é tanto um monitoramento que gera reportagens e investigações sobre campanhas desinformativas, mas também um monitor que prevê conteúdo de baixa qualidade. Com o Radar vai ser possível enxergar em cada plataforma um monitoramento por assuntos específicos e quais são as principais palavras-chave envolvidas em determinado tipo de narrativa desinformativa, quem são os principais disseminadores de desinformação nas redes por relevância. Vamos ver as tendências desinformativas de cada plataforma e se elas coincidem entre si e como elas operam. Então, o Radar é tanto um monitor, é muito bonito, vocês vão ver, vocês vão gostar muito quando vocês forem. Eu não posso mostrar agora, mas é bem legal. E reports semanais que a gente vai gerar. Isso é um produto voltado para empresas, ONGs, universidades que queiram receber metadados de comportamento desinformativo nas redes para executar seus trabalhos, suas pesquisas e, obviamente, tomar decisões a respeito disso. Mais uma parte vai ser aberta ao público também. Esse é o protótipo do Radar. Se vocês entrarem em radar.aosfatos.org, vocês vão ver um protótipo. Na verdade, não é a versão oficial do que vai ser lançado, a gente está mudando algumas coisas, ele não está totalmente calibrado, as coisas não estão aparecendo desse jeito ainda, enfim, tem muita coisa ainda para mudar, mas se vocês entrarem nesse link, vocês vão conseguir ter uma noção do que a gente se propõe com esse projeto. Posso te perguntar uma coisa sobre o Radar? Se você puder voltar, acho que 2 slides lá onde mais Sim. Enfim, o Radar, ele prevê conteúdo de baixa qualidade nesses parâmetros aqui que você explica, né? E eu achei muito legal a posição que vocês têm de uma pessoa especializada em linguística, né? E o que eu estava pensando era, vocês, enfim, têm um padrão, né, de como o conteúdo enganoso ou como a desinformação ela é escrita, e isso tem alguma relação com
eu já vi várias pessoas debatendo no Twitter se a hashtag escrita errada ou se isso tem algum motivo, se isso faz o conteúdo se espalhar mais ou se não tem nada a ver mesmo. Na verdade, hashtags de Twitter, por exemplo, fazem parte do nosso monitoramento. Porque o monitoramento de padrões de desinformação, ele vai muito além do monitoramento de redes simples que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, em plataformas como, eu não sei se é tão comum as pessoas verem, sei lá, CrowdTangle, ou mesmo verem a partir das ferramentas que o Twitter oferece de acompanhamento de tendências, é um pouco diferente. Assim, isso faz parte, sim, da linguagem usada por disseminadores de desinformação nas redes para dar atração a determinadas narrativas. Isso não significa que um tweet que tem uma hashtag dessa necessariamente vai ser desinformativo. E aí que entra a necessidade de você ter pessoas especializadas em linguística e em análise de comportamentos e padrões linguísticos de campanhas desinformativas, porque, na verdade, elas englobam uma gama muito abrangente de padrões. Como que funciona a desinformação no Twitter, por exemplo? Porque a gente fala muito de desinformação no WhatsApp, muito de desinformação no Facebook, e hoje a gente tem, na verdade, um ambiente, digamos assim, um ecossistema bastante amplo de desinformação, que é muito diferente do ecossistema de 2018, por exemplo, das eleições, que é uma sensação de uniformidade narrativa entre os desinformadores. Isso significa o quê? Que cada influencer de determinado espectro da política vai usar padrões de linguagem muito semelhantes, mas com algumas variações, e nem sempre aquilo que ele estiver tweetando, embora tenha um conteúdo editorializado, digamos, ou muito opinativo, ou até mesmo agressivo, não necessariamente aquilo vai ser uma desinformação em si, mas aquilo vai fazer parte de um ambiente poluído e potencialmente desinformativo. No caso do radar, a gente chama o conteúdo de baixa qualidade. A gente não pode dizer que ele é desinformativo sem provar o que tem de desinformação naquilo, mas quanto mais baixa a qualidade dentro dos padrões que a gente estabeleceu, mais chance existe de um conteúdo ser desinformativo. Eu vou dar um exemplo muito banal, assim, e de como é difícil a gente separar o joio do trigo nesse trigo que já é bem problemático, inclusive. Que É quase um disfarce, né? É quase como um exatamente, disfarce para o conteúdo. poluição informacional, né? O que os acadêmicos dizem é poluição informacional, não é um problema específico de desinformação só, é de excesso de informação. Mas, por exemplo, tem um exemplo muito claro que a gente tem muita dificuldade de calibrar quando a gente está fazendo um processo de machine tutoring, porque a gente diz que não é nem machine learning, porque a própria máquina não aprende. A gente é que tem que ficar constantemente adicionando conhecimento para ela conseguir entender os padrões. Mas vamos dizer, sei lá, uma semana atrás, 2 semanas atrás, confirmou-se que a vacina contra o coronavírus uma das vacinas, potenciais vacinas, contra o coronavírus, tinha passado pelo 2º teste de validação. Então, você num site de jornalismo profissional normal vai ver essa chamada como vacina de Oxford contra o coronavírus, passa por 2ª fase de teste. Num site de conteúdo de baixa qualidade, vai usar esse mesmo fato, que ele é factualmente correto, mas vai usar, por exemplo, uma chamada vacina contra o vírus chinês passa pela 2ª fase. Uhum. Esse padrão vírus chinês, ele em si já baixa a qualidade da informação porque parte de premissas enganosas que a gente sabe de teorias conspiratórias de que o vírus foi fabricado na China, o vírus é uma arma química, enfim, e toda aquela história que a gente já sabe que repercutiu nos últimos meses. Então, é difícil justamente por isso.
Sim, uma hashtag é uma boa referência, mas a hashtag ela engloba muita coisa e a gente ainda tem que filtrar e filtrar e filtrar para entender como que esses padrões funcionam. E aí, enfim, a partir dessas metodologias, porque ainda cada plataforma necessita do desenvolvimento de uma metodologia específica para você conseguir identificar padrões desinformativos nelas. Então, a gente tem uma metodologia de monitoramento de desinformação através de sites que a gente sabe que já publicaram desinformação, mas também sites de baixa qualidade, às vezes muito editorializados. Não existe site de notícia falsa, né? As pessoas falam, esse site é um site de fake news. Não funciona assim. Os sites, eles são bons porque são bons no sentido de conseguir enganar as pessoas, de persuadir as pessoas de que aquilo é factualmente correto, justamente porque eles misturam isso. Eles pegam um fato verdadeiro, a validação da segunda fase da vacina, etc. e tal, mas incluem termos que são gatilhos de emoções, digamos assim, para fazer valer determinada narrativa subjetivamente. Então, cada plataforma tem um tipo de metodologia. Eu poderia falar durante dias e dias sobre o desenvolvimento de cada metodologia, não vou falar, mas a gente teve algumas produções que se destacaram a partir do desenvolvimento dessas metodologias. No Twitter, em específico, a gente conseguiu, em abril passado, quando o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, tinha caído, em meio às especulações sobre quem deveria entrar no lugar dele, nós conseguimos detectar, a partir dessa metodologia, a partir de padrões de publicações desinformativas, que o Osmar Terra, então cotado, ministro da Saúde, e permanentemente cotado, até onde sabemos, porque volta e meia volta o fantasma do Osmar Terra, que ele era o congressista que mais publicou desinformação sobre Covid-19 no Twitter. Essa matéria foi muito relevante, repercutiu a beça, repercutiu nos jornais, enfim, e foi muito decisiva também para que o Osmar Terra acabar não sendo, de fato, cotado, porque havia resistência interna justamente por conta dessa militância negacionista dele com relação à pandemia. Outro impacto muito importante e que, na verdade, é mais importante para o nosso consumo interno e, na verdade, para a gente entender como que funcionam as redes desinformativas, foi provar que os políticos mais influentes das redes, e nesse caso de Twitter também, são o gatilho para o alastramento de desinformação nas redes. A gente tem uma ideia de que, na verdade, a tia do Zap é o principal drive desinformativo das fake news do Brasil. E que o grande problema do Brasil é o usuário iletrado do Zap. E não é bem isso. Na verdade, para uma campanha desinformativa ter a influência e a abrangência que ela necessita ter, ela tem que ser pública, ela tem que ser multiplataforma, ela tem que usar todos os meios de comunicação possíveis e imagináveis para ela alcançar o maior número de pessoas possíveis. Nem todo mundo está no WhatsApp, ou nem todo mundo consome informação pelo WhatsApp, mas às vezes consome pelo Facebook. E às vezes, nesse caso em específico aqui, pela TV. O caso da hidroxicloroquina, ele ganhou uma evidência muito grande a partir de fins de março, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou a hidroxicloroquina durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, dizendo que tinha lido um artigo, que era aquele artigo do famoso cientista francês que apontava casos de sucesso de terapêutico com a hidroxicloroquina em pacientes com Covid, citou esse artigo de modo equivocado, como se ele fosse conclusivo. Uhum. Isso gerou uma onda de desinformação nos Estados Unidos que atingiu o Brasil e foi amplificado pelo presidente Jair Bolsonaro também numa coletiva de imprensa que também promoveu a hidroxicloroquina.
A partir da nossa análise, a gente viu que antes do Bolsonaro dizer qualquer coisa sobre hidroxicloroquina, os tweets com desinformação sobre hidroxicloroquina eram muito minoritários. Eles trafegavam em bolhas muito restritas, eles não tinham uma atração e uma relevância tão grande. E foi só a partir do discurso do Bolsonaro que houve uma amplificação de descontextualização e informações falsas navegando no Twitter com relação à hidroxicloroquina. Você vai ver nesse gráfico que mesmo assim não é algo tão majoritário assim. Os tweets com desinformação, eles são sobretudo um reflexo de como que o discurso do Bolsonaro engaja certos grupos, mas não todos os grupos do Twitter. Então, também dá um bom panorama para a gente ver quem é o consumidor final de desinformação e, na verdade, quem se importa com aquele discurso político em específico. Isso vale para várias coisas, mas a hidroxicloroquina é o caso mais emblemático da nossa pandemia, eu acho. Sim. Tá aí. Então a gente pode dizer que para uma peça de desinformação ter um impacto relevante, ela precisa fazer parte de uma campanha minimamente coordenada ou partir de alguém com muita influência, por exemplo, o presidente. Ou ambos. Na maior parte das vezes ela vai ter que, ou os dois, né? Uhum. Os dois. Dá para dizer que na maior parte das vezes uma peça de desinformação se espalha dessa forma. Por isso que é muito temeroso, e aí a gente entra numa seara que é um pouco de avaliação de conjuntura, do PL das fake news, por exemplo, que está no Congresso hoje, foi para a Câmara, chegou na Câmara na semana passada, e as discussões devem começar com mais intensidade a partir dessa semana e semana que vem. Por isso que é muito importante focar muito mais no comportamento em redes, ou seja, nos padrões de inautenticidade de perfil, de retroalimentação de engajamento artificial, esse tipo de comportamento, do que efetivamente no conteúdo da campanha desinformativa, certo? A partir do momento que você... o que existe de artificial é o espalhamento da desinformação. Não a desinformação em si, a desinformação ela é resolvível. Você checa, você faz curadoria, você dá contexto, você dá mais informação para as pessoas. Mas a maneira com que ela se espalha, isso é muito mais pernicioso. E existe uma ideia que eu acompanhei durante a tramitação do PL no Senado, de que o conteúdo desinformativo ele nasce no WhatsApp. E que é necessário, por exemplo, criar formas muito eficientes, que não necessariamente são eficientes, mas os parlamentares acreditam que sejam, de rastreamento de mensagens que são criptografadas, né? Hoje o WhatsApp protege o conteúdo das mensagens e mesmo os padrões de compartilhamento eles são um pouco rastreáveis, porque, enfim, tem uma série de logs de localização e de dono de perfil que são sigilosos, enfim, tem uma série de padrões de segurança que eles seguem. O PL, ele atua e ele explora muito a questão da rastreabilidade, ele dá brecha para ameaças à privacidade digital das pessoas, ou seja, ele encoraja que haja algum tipo de vigilância em comunicações dentro de grupos de WhatsApp. Ele estabelece o WhatsApp, a interação entre 5 ou mais pessoas, como comunicação de massa, ou seja, passível de ser observada através de uma determinação da justiça. Ou seja, observáveis os logs de interação, não o conteúdo, mas os logs de interação são. Então, mas você pode facilmente identificar uma pessoa, por exemplo, se você tiver um log de rastreamento geográfico, ou por perfil, ou por CPF, que é algo que eles querem fazer também. Então, assim, para você combater uma campanha desinformativa, você não precisa rastrear o que as pessoas estão fazendo no WhatsApp.
você precisa entender que os comportamentos eles são coordenados entre várias plataformas para serem eficientes. Campanhas públicas políticas, não revenge porn ou outros tipos de comportamento que a lei já contempla, inclusive. Nós estamos falando de desinformação política mesmo, com fins de alterar o funcionamento do nosso sistema democrático. Isso é bem complicado. Só para completar essa partezinha antes de você seguir, vocês que acompanham as campanhas de desinformação há pelo menos 5 anos, dá para dizer que elas estão mais coordenadas agora ou sempre elas exigiram um nível de coordenação para se espalharem? Olha, elas estão mais evidentes porque elas foram institucionalizadas. Não que algumas campanhas de desinformação não tivessem sido institucionalizadas por outros governos. A gente teve, durante o fim do governo Lula, início do governo da Dilma, uma série de blogs chamados blogs sujos, que as pessoas tradicionalmente chamavam assim, que recebiam verba do governo através de anúncios da SECOM para publicar narrativas favoráveis ao governo. Então, mas era algo ainda muito... A internet era muito diferente naquela época, por motivos diversos. A internet ela não era móvel, o smartphone não era o principal meio de comunicação das pessoas e de pessoas de todas as classes sociais para entrar. Não existia o WhatsApp, as redes sociais funcionavam de um modo diferente. Mesmo a prevalência de sites e blogs era muito maior, existia um universo de sites autorais muito maior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma internet muito mais centralizada em plataformas, a gente tem o Facebook com muita penetração no Brasil, a gente tem o WhatsApp com muita penetração no Brasil, e a gente tem plataformas que funcionam de modo mais ou menos parecido, quer dizer, modos diferentes, mas que, na verdade, promovem ou talvez sejam lenientes com certos tipos de desinformação, que elas dão mais tração a determinados conteúdos. Então, é mais fácil circular conteúdo desinformativo hoje do que era antigamente. Então, sim, desinformação sempre existiu. Na verdade, mídia amiga de governo existiu desde sempre. Hoje a diferença é como que esse conteúdo chega nas pessoas, chega de modo mais fácil, e como é mais difícil também encontrar o contraditório devido à fragmentação do sistema informativo mesmo. Hoje você tem muito mais sites e muito acesso à informação a partir de fontes variadas, e nós não temos uma população, e não é a particularidade do Brasil, e nós não temos uma formação, uma educação midiática, digamos assim, robusta, que dê conta de fazer com que as pessoas tenham um espírito crítico para discernir qualidade de fontes, qualidade de veículos que está se informando, ou mesmo instruí-las a se informar por mais de uma fonte de informação, enfim, etc. Vou continuar aqui, mostrando os outros projetos do Aos Fatos, que é a Fátima, que provavelmente vocês, quem acompanha o Twitter deve conhecer, não de longa data, mas de uma data... São 2 anos de Fátima. A Fátima estreou em 2018? Sim, meados de 2018. Então, temos 2 anos de Fátima aí, que parecem 20 em anos de Brasil. E como eu tinha falado antes, ela vai passar por uma repaginada interessante pelos próximos meses, eu espero. E transformá-la em uma espécie de chatbot também. Hoje ela só é acionada e ela só responde caso pessoas divulguem URLs com informação falsa ou distorcida, que ela alerta esse usuário em questão. E a ideia é que ela vire uma espécie de chatbot mesmo, que você mande uma dúvida para ela e ela responda com alguma checagem relacionada ao tema. Mas isso ainda está em desenvolvimento. Nós temos a Fátima no WhatsApp, que
A premissa é de um chatbot mesmo. Você entra em contato para receber notícias sobre a pandemia. Ela foi lançada, na verdade, com foco na pandemia. Hoje ela está com um repertório mais robusto. Então, você entra em contato com ela e é possível pedir as últimas checagens sobre a pandemia, procurar checagens, quaisquer, a partir de temas, saber mais sobre os fatos, apoiar os fatos, enfim, existe uma gama de coisas que a gente pode fazer. E ela faz parte também de um processo de automação do nosso próprio CMS, do nosso próprio administrador de conteúdo. A gente está fazendo um processo que vai não só ajudar, evidentemente, a essa busca automatizada através de chatbots e outros motores de busca que eventualmente surgirem e que são relevantes para a gente, mas também a gente vai conseguir organizar o conteúdo por padrões de linguagem e ter uma base de dados mais amigável que eventualmente a gente vai poder abrir para pesquisadores, por exemplo, num futuro de médio prazo, mais ou menos. Tudo depende, não dá para fazer muitos planos na atual situação, né? Mas enfim. Sim. E a Fátima do WhatsApp, ela surgiu pela primeira vez, na verdade ela surgiu como chatbot pela primeira vez no Messenger. Então, se você for nas mensagens da nossa página no Facebook, na página dos fatos, dá para conversar com a primeira versão da Fátima, que a gente lançou também em 2018, mas ela é um pouco diferente. Ela, na verdade, dá dicas sobre como checar determinados conteúdos. Então, se você tem dúvidas sobre como verificar uma foto, um boato ou uma declaração de um político, ela vai te instruir, dar um passo a passo sobre quais são as melhores práticas para fazer isso. E a gente tem um contador, que esses números que estão aparecendo aí são bastante desatualizados, porque Bolsonaro é presidente há muito mais dias do que 184 dias, mas é porque cada dia tem uma atualização, a gente faz o acompanhamento diário do presidente. Então, até junho, a última atualização de junho desse PowerPoint que eu fiz, eram 539 dias com 1.299 declarações falsas ou distorcidas. Isso dá uma média maior que duas por dia. Mas a gente tem um banco de declarações checadas ainda maior. Só porque a gente só publiciza que são falsas, imprecisas, exageradas, contraditórias, a gente não publiciza as verdadeiras. Se a gente for publicizar as verdadeiras, a gente vai ter talvez uns 30% a mais de declarações checadas pela nossa equipe diariamente. É um trabalho hercúleo, assim, gigantesco. O Tweets de Bolso, é um projeto desenvolvido com o apoio da ICFJ, que o Sérgio Espanholo, que é Knight Fellow também, da ICFJ, desenvolveu para a gente através do projeto TruthBuzz. Ele coleta os tweets, está fora do ar, eu sei que assim, eu estou falando isso, mas está fora do ar, vai voltar ao ar, nesse momento está fora do ar, porque a gente teve migração de servidor, a API do Twitter mudou, a API do Workbench, que é a tecnologia que trabalha para conexão entre essa base de dados e a API do Twitter mudou, enfim, está passando por uma remodelação, mas o Tweets de Bolso foi um projeto muito interessante e que vários pesquisadores de vários lugares sempre entram em contato com a gente pedindo mais orientações sobre como fazer, enfim, é um projeto muito legal que tem muita relevância de modo, como eu posso dizer, que tem bastante relevância para quem pesquisa a área, para quem estuda discurso, para quem precisa fazer um acompanhamento mais de perto do que o Bolsonaro diz. E a gente tem os números dos fatos, que são dados até junho desse ano, de como a gente está nas redes, como crescemos, como nós gostaríamos de ser muito maiores do que somos. E os fatos, como ele se paga, né? Isso, aliás, isso é uma pergunta que sempre acontece, de como que a gente vive. Porque viver de jornalismo é um perrengue. E, de fato, a gente nós não somos ricos, até porque trabalhamos com jornalismo.
Os Fatos, ele tem o seu modelo de negócios baseados em 3 frentes e que desde o início era o planejado, que é audiência, ou seja, nós tivemos 2 financiamentos coletivos realizados entre 2015 e 2017 que arrecadaram 67 mil, mais um projeto de membership que se chama Os Fatos Mais, em que por R$20, qualquer apoiador pode entrar no nosso site, contribuir mensalmente com R$20, vai receber newsletters exclusivas do Aos Fatos. A gente tem pelo menos 3 newsletters com sazonalidades diferentes, exclusivas, com notícias de bastidores, processo de tomada de decisão, como que alguma coisa foi feita. Existe todo... A gente tem newsletters que explicam como o radar aos fatos está sendo construído, como as análises discursivas são feitas, enfim, é bem legal, é um acompanhamento interno dos fatos para quem quiser, e tem um acesso mais ou menos, eu digo mais ou menos porque justamente a gente é uma equipe pequena e sobrecarregada, mas mais ou menos próximo do tipo tirar dúvidas, saber como funciona, ter uma conversa com os nossos editores, tudo isso é possível de agendar através dessa parceria. A gente se financia também por projetos de consultoria no Aos Fatos Lab, em que a gente desenvolve soluções tecnológicas de combate à desinformação, que são todas aquelas que eu enumerei lá no início, são patrocinadas pelas grandes plataformas, Facebook, Google, WhatsApp. E parcerias editoriais, e a mais relevante delas todas é a do Facebook por meio do Third Party Fact Checking Project, que é o famoso projeto em que a gente verifica desinformação nas bases do Facebook e do Instagram. E o Facebook avisa as pessoas que estiverem compartilhando alguma informação falsa ou parcialmente falsa sobre ela estar, na verdade, compartilhando esse tipo de informação. Sim. E é isso. Deixa eu pegar esse gancho aí que você falou da parceria de vocês com o Facebook. A gente está vendo ultimamente Facebook e Twitter sob enorme, principalmente, né, Facebook e Twitter, sob enorme pressão para fazerem mais a respeito da desinformação em suas respectivas redes. Eles podem fazer mais? O que eles devem fazer, na sua opinião, né, na opinião de alguém que estuda difusão de desinformação? Sempre tem mais que pode ser feito, né? Assim, a gente integra esse projeto de verificação do Facebook há 2 anos, desde maio de 2018. E sempre houve muita controvérsia com relação a ele, porque ambos os lados do debate, a esquerda e a direita, já criticaram a gente por fazer parte disso, por promover censura nas redes, embora eu discorde particularmente de que seja censura, e por fazer parte de uma prática pouco transparente das plataformas, de como é feita a moderação do conteúdo. Eu acho que por parte do Facebook, e aí quando eu falo Facebook eu falo Instagram também, porque o mesmo serviço se aplica às 2 plataformas, muito já foi aperfeiçoado. Não é perfeito, está longe de ser. Eu acho que falta muita transparência de como que o Facebook toma decisões com relação a, por exemplo, não retirada, porque não existe conteúdo retirado pela nossa prática de monitoramento de desinformação. O conteúdo, no máximo, se tanto, e mesmo assim a gente não tem números para provar isso, e isso é um problema, ele reduz a disseminação pelo algoritmo de determinados conteúdos que são marcados como falsos ou parcialmente falsos, com graus moderados de diminuição. Um conteúdo que é falso vai ser menos distribuído que um conteúdo parcialmente falso, que também vai ser menos distribuído, mas não tanto quanto falso. A gente não tem acesso aos dados. Aí, 2 anos depois, assim, 2 anos depois que o programa veio para o Brasil, mas esse programa existe nos Estados Unidos desde 2017. Nenhum dos parceiros tem os números totais e destrinchados do impacto dessa parceria real. A gente sabe que quase 90% dos usuários que são informados de que aquele conteúdo tem informações falsas ou enganosas, enfim, com algum grau de inexatidão, deixam de compartilhar a desinformação.
A gente sabe também que o nosso acesso ao site dos fatos cresceu, a audiência, de modo impressionante depois dessa parceria. Ou seja, as pessoas leem as nossas apurações e as nossas investigações que mostram que determinado conteúdo é falso e enganoso. Agora, o que elas fazem com isso são outros 500 e talvez não seja nem da seara do jornalismo entrar nesse mérito, que é mudar a opinião das pessoas sobre determinados assuntos. E aí a gente entra numa outra discussão filosófica, sem fim, também. Eu acho que da parte do Facebook existe muito problema. Hoje a principal discussão, e é uma discussão que está sendo travada sobretudo nos Estados Unidos, esse boicote de anunciantes e crítica de veículos de mídia também, eu acho que se deve muito mais à falta de transparência nos procedimentos de moderação. Isso não tem a ver com checagem de fatos, isso tem a ver com comportamentos como discurso de ódio, comportamentos inautênticos, campanhas de difamação e outros quejandos, assim, digamos. Que o Facebook ele atua de modo errático, ou seja, ele tira do ar determinadas informações sem dar grandes explicações e mantém no ar determinadas informações também sem dar explicações. O mesmo acontece com o Twitter. A gente fala muito de Facebook, mas o Twitter também está dentro dessa campanha de desmonetização por grandes anunciantes, exatamente pelo mesmo motivo, porque permite certos comportamentos e pune outros sem ter uma regra ou uma publicização maior sobre quais são os métodos empregados nessas ações. É lógico que qualquer ação que está acontecendo nos Estados Unidos, num ano eleitoral, em que políticos de ambos os lados da polarização americana criticam as plataformas por motivos diferentes, porque o Trump se diz censurado nas redes ao publicar determinadas informações, por exemplo, no Twitter. O Twitter já colocou alguns flags de contexto, que diz ser checagem, mas não é checagem de fatos, é apenas contexto para informações que o presidente americano eventualmente publica. E no Facebook também critica por desmantelar campanhas de desinformação que são simpáticas ao governo. Já os democratas, eles dizem que o Facebook não tira conteúdo suficiente, tem que tirar mais conteúdo. O que, na prática, para os nossos olhos latino-americanos de países que passaram por ditaduras, é um negócio bastante traumático, né? Você passar e atribuir ainda por cima a uma plataforma privada que nem opera no Brasil, né? Assim, tipo, ok, tem seu escritório no Brasil e tem pessoas que trabalham desenvolvendo policy específica para o país. Mas eles são americanos e eles estão sob a jurisdição americana, macro, enfim, existe um problema muito sério que, na verdade, é um sintoma de algo muito maior, que é a monopolização na internet e a centralização de uma quantidade muito grande de informações dentro de algumas empresas. E me parece um pouco também casuísta, digamos assim, essa campanha não atingiu o YouTube e o Google. E o YouTube todo mundo sabe, desde sempre, é porque é muito difícil navegar no YouTube mesmo, é uma rede muito confusa, com um algoritmo muito fechado e particular, enfim. Mas o Facebook é grande promotor de desinformação e discurso de ódio também. Você consegue ver isso de maneira bem clara a partir das sugestões que qualquer um recebe do YouTube. Você consegue ver os ads do Google sendo instrumentalizados para monetizar sites de conteúdo duvidoso. Então, assim, é um problema, não é um problema do Facebook, né? Não é um problema do Twitter, é um problema do sistema de monetização da internet. E aí é um problema que não está na seara jornalística, não está na seara do conteúdo, mas das regulações, dos limites. E aí acho que eu não tenho nem repertório para falar sobre isso. E tem alguém... Mandaram uma pergunta aqui pelo Zoom, eu não consigo ver o nome, acho que
deu um bug aqui, mas, enfim, sobre isso que a gente estava falando do Facebook, né? A pessoa pergunta é sobre o Facebook excluiu uma rede de 70 perfis que disseminavam informação falsa. A pergunta é, por que a gente vê atraso nesse tipo de ação? Porque não parece ser falta de denúncia, né? Eu acho que isso tem a ver também com a pressão que estão fazendo sobre os patrocinadores, sobre as empresas que promovem anúncios nessas redes, né? Acho que isso faz parte da resposta. Olha, assim, volta e meia, o Facebook age dessa forma e derruba redes que disseminam ódio, que fazem campanhas de modo pouco transparente a respeito de determinadas agendas que muitas vezes violam as políticas de comunidade do Facebook. Inclusive, geralmente o Facebook ele só deleta perfis e só deleta conteúdo se fere padrões da comunidade. Não é porque é mentiroso, não é porque é desinformativo, é porque viola padrões da comunidade. Isso significa que, sei lá, são conteúdos racistas ou homofóbicos, ou que expõem comunidades vulneráveis, ou que, por exemplo, durante processos eleitorais propagandeiam ou incentivam ou desinformam com relação à integralidade do processo de voto, ou seja, ou que publica, sei lá, panfleto falso de determinados candidatos, enfim, esse tipo de coisa, isso fere as políticas de comunidade do Facebook. E eu não sei por que é tão lento, mas é muito lento. E mesmo as ações dentro da parceria que a gente tem com o Facebook, é tudo muito lento. Tem coisas que a gente pede desde o início da parceria que ainda não foram entregues, que são coisas básicas, tipo dado de engajamento. Quais são os perfis que foram desmonetizados, por exemplo? Porque se você repete tantas vezes, e a gente não sabe nem tantas vezes quantas vezes são determinados posts enganosos no Facebook, essas páginas perdem o direito de monetizar seus posts. Mas a gente não sabe que páginas são essas. E a gente não sabe quantos posts são necessários para que essas plataformas sejam punidas. E a gente pede essa informação. E o Facebook não dá. Então, assim, eu acho que existe muito de uma cultura de pouca transparência sobre determinadas ações, de pouca controle mesmo, assim, estabelecer parâmetros de controle sobre como essas plataformas, parâmetros externos, né, no caso, de controle de como essas plataformas operam, porque tudo, assim, o Facebook, ele faz essas remoções, não é só em período eleitoral, mas aí acontece perto de eleição ou perto de uma campanha, como a que está acontecendo dos anunciantes hoje em dia, dá a entender que eles estão reagindo dessa maneira. E talvez seja porque eles querem que dê a entender que eles estão fazendo alguma coisa mesmo, entendeu? Uhum. E, honestamente, se você olhar comparativamente Facebook e Twitter, por exemplo, eu acho que o Facebook, a minha percepção pessoal é que o Facebook faz muito mais para demover conteúdo de ódio, para demover padrões e pessoas e comportamentos inautênticos do que o Twitter. Para mim, o Twitter não faz rigorosamente nada e é uma crítica que recebe, sei lá, 5 anos, pelo menos. Sim. É bem complicado. Bom, Thay, acho que a gente já está encaminhando aqui para o final, né? Já quase uma hora que a gente está conversando. Eu queria só aproveitar para te fazer uma pergunta que mais de uma pessoa fez, que é uma pergunta mais geral, na verdade. É só para você comentar um pouco sobre o que a Covid-19 mudou no trabalho de checagem de vocês, além do volume, óbvio, que eu imagino que deve ter sido muito maior. Mas o que a Covid fez, né, com o processo de checagem de fatos? Olha, eu diria que, além das consequências óbvias, que fomos todos para trabalho remoto, e isso dificulta alguns processos de tomada de decisão, que às vezes acaba que fica um pouco mais lento, as publicações ou a reação a alguma determinada campanha viral, porque, enfim,
as comunicações são mais difíceis, e não são mais difíceis só porque todo mundo está remoto. Está difícil porque é uma situação psicologicamente complicada. A gente teve pessoas na equipe que foram pessoalmente atingidas pela doença, que teve familiares que morreram. Assim, esse tipo de coisa a gente não fala, porque, enfim, não é da esfera profissional, mas isso impacta a produção de quem está na linha de frente, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro, que a gente não está operando em... Não é como se fosse uma cobertura eleitoral, né, que a gente sabe que é acelerada, a gente sabe que tem muita fake news, mas a gente sabe quando vai acabar. Tem gente morrendo. Então, isso já é uma coisa muito particular desse momento que a gente está vivendo, que são pressões externas muito grandes que atingem a gente de modo incontrolável. Assim. Mas, em termos da produção, os fatos sempre foi muito especializado em acompanhamento de política e políticas públicas. Então, de certa forma, a gente estava muito bem preparado para cobrir os padrões desinformativos que foram associados à politização da pandemia. Ou seja, me parece que ficou mais fácil cobrir a pandemia a partir do momento que ela foi politizada, porque aí a gente já tinha um certo respaldo e uma certa... A gente sabe como a lógica dos principais desinformadores e dos principais negacionistas da pandemia e da ciência, de modo geral, operam, porque a gente lá atrás, no ano passado, quando a gente cobriu a crise das queimadas no Brasil, eram mais ou menos as mesmas articulações que aconteciam, eram mais ou menos os mesmos argumentos que prevaleciam, negando a ciência, negando evidências, colocando em xeque a credibilidade de bases de dados, enfim. Essa parte foi a parte fácil. A parte difícil é a parte da ciência mesmo. Porque, na real, o que a gente trabalha com checagem de fatos. E os fatos científicos, no caso, e ainda mais de uma doença desconhecida, eles mudam com alguma rapidez. Então, algo que era fato 2 semanas atrás deixa de ser. Por exemplo, a questão das máscaras. A Organização Mundial da Saúde falou no início que não era necessário máscara. Vários governos fizeram campanhas contra a máscara. Aí depois voltou-se a falar que, sim, máscaras são necessárias de usar, são boas, controlam de não sei quantos por cento a não sei quantos por cento da proliferação de vírus no ambiente. E aí agora existe uma nova onda negacionista sobre máscaras que usam argumentos que lá atrás a gente via que profissionais da saúde diziam que eram verdadeiros. A gente vê também muito, e eu acho que isso parte de uma certa ansiedade social de participar do momento histórico, mas também de dar informação com credibilidade para as pessoas, que é profissionais, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, que usam seus canais de comunicação para usar a sua autoridade de profissional de saúde e disseminar desinformação. Hoje a gente vê uma série de médicos passando via WhatsApp, corrente de WhatsApp, vídeo no Facebook, vídeo no Instagram, protocolos assim, falando, olha, consulte o seu médico, mas o protocolo que eu estou recomendando para as pessoas é esse, com esse e essa substância para você se prevenir. Isso não faz sentido, não existe prevenção por remédio convencionada ainda, se é que vai existir, contra o coronavírus. Então, assim, é difícil porque tem uma questão de entendimento da ciência que é diferente da população, o ritmo é diferente e alguns atores dentro da área também não ajudam muito. Bom, acho que para a gente terminar, Thay, queria saber se você tem alguma coisa para compartilhar para jornalistas que trabalham mais no interior do Brasil e em veículos menores. Né? Eu acho que é um problema de todo mundo, essa questão de como abordar uma notícia falsa sem amplificar ela. Eu acho que a gente sempre passa por esse dilema, mas em especial os jornalistas que trabalham em veículos menores no interior do Brasil. Conversei com alguns e apareceu essa dúvida, né? Como abordar uma notícia falsa, tentar informar a população daquela região,
mas ao mesmo tempo sem amplificar uma notícia falsa que está correndo, às vezes, por grupos de WhatsApp, enfim. Eu sei que a resposta é complexa, É mas... bem complexo. É bem complexo porque, no caso, o All Fatos trata muito de temas nacionais, né? Mas a gente viu, e é uma particularidade, inclusive, desse período mesmo, da pandemia, a gente viu muitos focos de desinformação em áreas relativamente isoladas do país. Isoladas no sentido, assim, pequenas cidades no interior, assim, pequenas cidades mesmo, sei lá, cidade de 50 mil habitantes, virando um caso de combate eficiente porque distribuiu, sei lá, cloroquina para a população. E ganhou tração nas redes em vários lugares, no Rio, o All-Shots fica baseado no Rio. Então, assim, chegou aqui com um alcance muito grande nas redes. O Aos Fatos tem uma metodologia que a gente só verifica determinada informação se a gente vê em mais de uma plataforma. Ou seja, se está no WhatsApp e no Facebook ao mesmo tempo. Ou se está no Twitter e no Instagram, sei lá, enfim. E com algum rigor de alcance. No caso de mídias mais regionais, em que o alcance já é limitado, eu acho que estabelecer o que os veículos regionais têm mais a seu favor é uma capilaridade maior. Eles dificilmente vão ter uma competição muito grande nos lugares onde eles publicam. Eles vão ter provavelmente uma conexão mais orgânica com os seus leitores. Então, estabelecer canais de comunicação mais diretos. Eu sei que, assim, mão de obra não existe praticamente, mas é realmente uma estratégia boa, sei lá, ter canais de WhatsApp com as pessoas para receber sugestões de pauta e responder sob demanda determinadas desinformações. Essa parte, eu sei que parece uma coisa meio de serviço de auxílio ao consumidor, mas no fim das contas o jornalismo de checagem é um pouco de jornalismo de serviço. Claro. E eu acho que esse tipo de estabelecimento de elos mais próximos de disseminação de conteúdo verificado são muito mais eficientes do que simplesmente você fazer um broadcast, sabe, assim, do tipo você sair publicando em vários veículos grandes determinadas informações. Eu investiria particularmente nisso, assim, em uma aproximação com o leitor, fazer lives, sabe, fazer pequenos vídeos, se for possível, explicativos sobre determinadas coisas, enfim, algo que seja mais próximo do leitor, que faça parte mais de uma interação direta com o leitor do que efetivamente uma produção editorial extensa que demanda muitos recursos, enfim. Mas não existe fórmula pronta também. Assim, se existisse, a gente não estaria com esse problema todo. Então... Claro. Tá bom, Thay. Eu acho que é isso, né? A gente já passou aqui de 1 hora. Acho que estouramos um pouquinho o tempo. Espero que esse webinar tenha sido útil para quem assistiu. Lembrando que ele está sendo gravado e assim que terminar a gente vai subir lá no nosso canal do YouTube. Thay, é isso. Obrigado de novo pelo seu tempo Ótimo. e pela conversa. Foi Agradeço. ótimo. Eu que agradeço e bom dia para todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso. Bom dia, gente. Tchau, tchau, Thay. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.